Boa noite, pais. Sejam todos muito bem-vindos à live do processo de bolsas para o ano letivo de 2027. É um prazer tê-los aqui conosco. Eu sou a Cássia, assistente social da Central de Bolsas, e ao meu lado está o Dr. Tiago, advogado responsável pelo departamento jurídico da nossa associação. É um prazer, Cássia, estar aqui com vocês, poder colaborar, esclarecer muitas situações que nós vamos ver agora e que esse momento seja aqui de grande valia para você, pai, para você, mãe, para que você possa ter um processo seletivo aqui das nossas bolsas de um modo excelente, transparente e sem qualquer dúvida. Isso, é o que nós todos desejamos, né? E para darmos início à nossa live, eu vou orar para convidar o Papai do Céu para estar conosco no decorrer dessa live, tá bom? Então oremos. Querido bom Deus, obrigado, Pai, porque aqui estamos em tão boas circunstâncias, Senhor. Sabemos, ó Pai, que este é um período de inseguranças, de medos, mas sabemos também, Senhor, que todas essas pessoas, Senhor, que recebem o benefício de bolsas, têm em seu coração o desejo de manter os seus filhos nas instituições, Senhor, da rede adventista. Pedimos que o Senhor esteja sobre a vida de cada um deles. Pedimos também que o Senhor estenda as tuas mãos sobre este processo para que tudo que possamos fazer, Senhor, seja feito de acordo com o teu querer e com a tua vontade, cumprindo os requisitos da filantropia, que é, Senhor, a igualdade para todos, Pai. Cuida de nós, perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos e em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Nós temos a certificação SEBAS e eu vou pedir para que o Dr. Tiago fale um pouquinho sobre a certificação SEBAS, para que vocês consigam entender, aqueles pais que já sabem como funciona, ótimo, mas nós sempre temos alguns pais que acabam não conseguindo assistir a live que foi feita o ano passado, e nós temos aí também 4 campos, né? 4 colégios chegando para o nosso campus, então é o primeiro ano que vamos apresentar a live com a participação destes colégios, então gostaria de pedir para que você falasse um pouquinho sobre o SEBAS. Perfeito. O SEBAS, ele faz parte da filantropia da Rede Adventista da Educação, ok? E esse SEBAS, essa filantropia, ela tem uma lei federal, ou seja, o governo edita normas para que todas aquelas instituições educacionais que queiram fornecer bolsas de estudos para os seus alunos, eles tenham que seguir essa legislação. E ela é muito rigorosa nos seus critérios, tem critérios objetivos, ou seja, não é simplesmente alguém, uma família, vir pedir uma bolsa para alguém lá na unidade escolar e ele dar ou não, e ele escolher ou não. Não é assim que funciona. Ele tem critérios rigorosos para seguir, documentação, análise da assistência social, para aí sim, numa fila de necessidade, serem encaixadas as bolsas para essas pessoas. Então, eu já queria deixar até logo nesse primeiro momento, Cássia, deixando bem claro de que há regra e há fila para a concessão de bolsas. E nós vamos tratar um pouquinho sobre esses detalhes, requisitos, algum outro esclarecimento que vocês queiram, para que possa ficar muito claro, muito tranquilo a compreensão, para que vocês possam concorrer a estas vagas de bolsas de escolares deste ano 2027. Perfeito, Dr. Tiago. Então, o nosso objetivo aqui é esclarecer as dúvidas que vocês possam vir a ter e mostrar como funciona mesmo o passo a passo do processo de bolsas, para que no final, né, vocês consigam ter o benefício de vocês renovado. Então, assim, este primeiro momento a Central de Bolsas, ela faz o processo para aqueles alunos que são veteranos, né? Então, aqueles alunos que já possuem o benefício e têm o interesse de continuar com o benefício, eles podem fazer a renovação, porque o benefício ele é válido por 1 ano. Então, todos os anos, o pai ele precisa participar do processo de bolsas. Nossa, Cássia, mas por que isso, né? Se o meu filho já conseguiu a bolsa? Porque como o perfil
para que a concessão de bolsas ela seja concedida é o perfil socioeconômico, né, doutor? Isso pode mudar no decorrer do ano. Então, todos os anos há necessidade de se fazer a renovação. Então, este primeiro processo, ele será destinado aos alunos que já possuem a bolsa e que têm o interesse de permanecer com ela. Então, para darmos continuidade aqui, doutor, vamos falar um pouquinho sobre o processo em si, né? Como que ele acontece. Então, todos os anos, quando o pai, ele entra no portal e-Bolsa, porque existe um portal, né, específico para esse fim. Então, o pai vai acessar o portal e-Bolsa e ele vai iniciar a inscrição. E é, de fato, uma nova inscrição, né, doutor? Perfeito. Então, assim, não é uma renovação, não fica salvo, tem que iniciar um novo processo. Então, o pai entrou lá na primeira etapa, ele já inicia ali com os dados, a primeira pergunta a ser feita ali já vai ser o endereço, depois na sequência o próprio sistema ele te direciona, é um sistema, o portal e-Bolsa, ele é um sistema que ele é muito intuitivo. O pai prestando atenção ali, a gente sabe que nós temos aqui diversos tipos de pais. Temos pais que dominam, né, a ferramenta e temos pais que não dominam tanto assim e necessitam um pouco mais de suporte. Por isso que é importante nós fazermos a live ou fazermos treinamentos nas unidades. Como o nosso campus, ele é um campus que hoje abrange 14 escolas, então fica difícil irmos em todas as escolas ou destinarmos um único local, porque cada escola fica em determinada região, né? Então, o pai colocou ali os dados do aluno, automaticamente o sistema vai abrir e o pai começa a inserir as informações que, de fato, precisa ser colocada ali. É importante, Cássia, vou continuar a que você disse no início desse questionamento, trazendo um outro esclarecimento jurídico, que os pais, quando sobem a documentação para o e-Bolsas, ela diz que não fica gravado, e de fato, não fica, não tem como se reaproveitar a documentação do ano passado, porque existe também uma lei, a LGPD, a qual nos proíbe de armazenar esse tipo de documentação se não temos autorização. E nós não fizemos qualquer autorização para que você autorize a nós e manter esses documentos na nossa base de dados. Até porque ela só vai ficar de fato na nossa base de dados quando for da concessão desses benefícios. Porque nós temos que prestar auditoria para o governo federal sobre essas bolsas concedidas. Então, por que isto? Porque ele precisa verificar se nós estamos cumprindo realmente. Por exemplo, não pode ter um pai, uma família que recebeu uma bolsa escolar com, por exemplo, um jatinho como propriedade da família. Exatamente. Isso chama atenção, isso viola o que é a concessão da filantropia, viola princípios dela e não pode existir. E quem é que faz essa verificação? O governo também verifica. Então é importante, eu gostaria só de deixar claro né? Essa situação também. Muitas vezes os pais, eles acabam ficando chateados conosco, ficam questionando por que de tantos documentos, né? Ou então, por que recusaram o meu documento? Porque, na verdade, o que vocês precisam entender é que existe um princípio para tudo que está sendo feito. Então, todos os documentos que são solicitados, todos os fins desses documentos, né, ele serve para quê? Para que a gente cumpra aquele requisito que o governo nos pede. Então, para que a gente consiga ser filantropia e para que a gente consiga entregar esse benefício para o pai, a gente precisa cumprir os critérios que eles determinam para nós, né? Então, eu vou colocar aqui, quando os alunos eles possuem a bolsa, né? E vamos fazer algumas perguntas, eu vou fazer algumas perguntas para o Dr. Tiago para ficar mais fácil e no finalzinho vocês vão colocando suas perguntas aí no chat. Nós temos uma equipe aqui que vai filtrar essas perguntas porque alguns assuntos nós já vamos falar no decorrer da live, então se nós vermos que existem ali perguntas que nós já vamos falar, então nós vamos filtrar essas perguntas para tentar responder aquilo que de fato a gente não tem, né? Então, quando nós
o que é importante, antes de mais nada? Princípio de tudo, é que o pai, ele se atente e leia o edital. Eu sei que é um documento grande, eu sei que é um documento cansativo, mas ele é o documento que permeia todo o processo. Então, muitas perguntas, muitas dúvidas que o pai, por vezes, tem, ali no edital ele está especificando. O edital ele é tão completo que até na parte de documentações, ele deixa ali disponível para o pai o link onde ele consegue o documento, qual documento que ele precisa enviar, né? Então, o edital ele serve para que ele direcione o pai e que para que o pai ele não perca essas datas, né? Porque o que vocês precisam entender é que quando esse sistema ele fecha para o pai, ele fecha também para nós, porque nós precisamos cumprir as datas que estão no cronograma, assim como vocês pais. Entenderam? Então, por este motivo, não é má vontade, não é porque a gente não quer, né, doutor? É porque a gente precisa cumprir, de fato, o que a lei nos pede. Então, quando a gente coloca aqui qual é o primeiro passo, então qual vai ser o primeiro passo ali, Cássia, que vai pedir? Então, vai pedir os dados do grupo familiar. Explica pra gente, doutor, quem faz parte do grupo familiar? Perfeito. Gente, o grupo familiar são aquelas pessoas ligadas diretamente a quem está requerendo o benefício do processo seletivo da Bolsa Escolar, ok? Então imagine que um aluno, menino ou menina, está pleiteando esta bolsa, o grupo familiar são aqueles parentes ligados diretamente a ele, com responsabilidades inclusive jurídicas. Por exemplo, pai, mãe, irmão, irmã, avô, avó, esses diretos a eles. Não vai contar necessariamente, existem exceções, tá? Mas necessariamente não vai contar, por exemplo, primo, prima, não entra nesse conceito jurídico da concessão da bolsa, tá bom? Exato. Então, só para resumir aqui, faz parte do grupo familiar todos aqueles que moram na mesma residência que o aluno. Exatamente. Né? Então, todos aqueles que moram na mesma residência faz parte do grupo familiar. Cássia, mas e se eu colocar somente eu e o meu filho? O que pode acontecer, doutor? Ela vai ter uma alteração, né, de coeficiente de análise daqueles dados. Quanto mais pessoas estão vivendo naquela família, naquela casa, logicamente o grau de vulnerabilidade vai aumentar. Porque a renda per capita vai diminuir. E aí eu tenho um dos requisitos é exatamente demonstrar isso. E quando eu tenho mais gente, eu posso subentender que eu tenho uma renda menor para cada pessoa. Exatamente. O que me qualifica para estar nesse processo seletivo. Exatamente. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, às vezes elas tentam omitir algum tipo de informação ali, né? Não coloca o esposo, ou não coloca o filho, ou não coloca o filho mais velho porque já está trabalhando. Uma vez que você deixa de prestar esta informação, além de você estar infringindo uma das regras, que é não omitir informações, você pode se prejudicar, porque quanto mais pessoas ali pertencentes ao grupo familiar, maior, né, se divide ali a renda per capita, que hoje ela funciona da seguinte forma: bolsas de 100%, um salário mínimo e meio por renda per capita. O que seria a renda per capita? O número de pessoas que está fazendo parte do grupo familiar, ou seja, dentro da sua família, você, 2 filhos e a esposa, então a renda per capita será o valor bruto dividido pela quantidade de pessoas que está dentro que mora junto com o aluno dentro da mesma residência, tá bom? Independente de ter ou não meios de valores, né, rentáveis ali, toda pessoa que faz parte do grupo familiar vai compor ali o grupo familiar do aluno. Perfeito.
Falando um pouquinho agora dos documentos, né? Aqui na parte, quando você entra no sistema e você faz o preenchimento ali, a partir do momento que você colocou todos os dados ali, dados pessoais do grupo familiar, profissão, função, ali já parte para uma outra etapa que seria as contas de consumo, né? Então, o que seria conta de consumo? Conta de consumo são todas aquelas contas que você paga mensalmente. Conta de água, conta de luz, conta de telefone, internet, gás encanado, tá bom? Por que gás encanado? Porque a pessoa que faz uso do botijão de gás, ela não compra o botijão todos os meses, né? Ela não tem como comprovar aquele consumo. Então, só é válido e vocês só precisam discriminar ali no processo a pessoa que faz uso do gás encanado, tá bom? Aluguel. Então, todas essa parte de determinar e de discriminar, as contas serão nessa segunda parte do processo. Né? Então, ali você já consegue incluir todas essas informações, o sistema vai te direcionando e você vai fazendo essa parte de inserir os dados ali de acordo com o que o sistema pede. Eu não vou falar de todas as etapas, porque são 6 etapas ao todo, tá bom? Então, vocês prestem atenção, vão colocando ali as informações. Uma coisa que é muito importante que os pais se perdem bastante. Muitas vezes o pai, ele entra ali no portal, no .gov, e ele abre ali um MEI, ou porque durante um período ele foi autônomo, ou porque, enfim, são N os motivos, mas o pai tem um CNPJ aberto. A partir do momento que o pai tem esse CNPJ aberto, automaticamente o sistema, ele puxa essa informação. Então, todas as pessoas que têm um CNPJ aberto e faz parte do grupo familiar, o sistema vincula essa pessoa ao CPF e o sistema já mostra pra gente que ela tem uma empresa. Tá bom? Então, o que acontece? Quando a pessoa abre esse CNPJ, ele vai continuar ativo. Só que a pessoa, ela deixou de ser autônoma e, por algum motivo, ela foi trabalhar CLT ou ela desenvolve um outro tipo de função, enfim. O que eu coloco ali, Cássia, como profissão? Então, você vai colocar 2 profissões. Você vai colocar a sua profissão CLT, seja ela qual for, e abaixo tem um X. Quando você clicar no X, você precisa inserir o seu CNPJ, porque o sistema automaticamente ele vai puxar esse número de CNPJ que está vinculado ao seu CPF. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando chega o documento para a equipe de análise avaliar ali, eles verificam que existe uma empresa aberta, que o pai não discriminou essa empresa, ou seja, ele não relatou essa empresa, automaticamente a equipe vai precisar fazer o pedido de todos os documentos referentes a essa empresa. Os documentos solicitados, eles são discriminados de acordo com o porte da empresa que você tem. Então, se for uma ME, é um tipo de empresa, se for um MEI, é outro tipo de empresa, se for uma lucro presumido, é um outro tipo de documento que eles solicitam, e a lista de documentos ela é personalizada de acordo com as informações que você abastece no sistema, tá bom? Então é importante que vocês se atentem a isso para vocês colocarem ali todas aquelas pessoas que possuem um CNPJ, colocar e discriminar ali na inscrição esse CNPJ para que lá na frente não dê problema para vocês ou deixe de inserir este dado e depois a pessoa não tenha tempo hábil para enviar estes documentos que são solicitados. Outra coisa que é bastante importante também, e eu vou falar aqui para vocês, é a pessoa que abriu um CNPJ MEI. Ali todos os meses é feita uma cobrança pelo governo, que é a DAS, que a gente chama, e por algum motivo a pessoa deixou de pagar esse valor. Com as novas regras do MEI, hoje a pessoa que deixa de pagar esse valor, ela se torna uma microempresa e não mais um microempreendedor individual. Então, são outros tipos de documento que o sistema vai listar. Então, quem tem um CNPJ, por favor, pais, já verifiquem qual é a situação que encontra o seu CNPJ
para que isso não implique ali no cancelamento da bolsa do seu filho, tá bom? Então, falando mais um pouquinho aqui de dados, quando chega ali na etapa 5 do processo, hoje eu diria assim que o que mais dá problema na hora de fazer a inscrição são os documentos de pessoa jurídica, né? Porque os pais ali, eles têm empresa, a empresa, de acordo com a situação da empresa, é que o sistema gera esta lista de documentos, né? Então, hoje, se o pai, vamos falar aqui para alguns pais que, como nós temos aí algumas escolas novas, hoje eu tenho, mudando um pouquinho de assunto, hoje eu tenho um aluno, meu filho, ele estuda no 9º ano, doutor, só que na escola onde o meu filho estuda, não tem ensino médio. Como que a gente procede nessa situação? Perfeito. Nessa situação em que ele está matriculado num dos colégios, que não existe o curso posterior, no caso seria um ensino médio, ele vai ter que fazer, se quiser continuar na rede, é claro, e a gente quer que você continue, é fazer a matrícula no outro e concorrer como um novo bolsista na nova unidade. Não há transferência, não há possibilidade do nosso edital de transferência de uma bolsa de uma unidade para outra. E nem ele vai concorrer na próxima unidade como se ele fosse um bolsista veterano. Por quê? Ele era veterano na unidade anterior. Exatamente. Na unidade nova, ele é um novo aluno que está pleiteando uma bolsa. Então, tome cuidado, pai, tome cuidado, mãe, se planeje, inclusive, para isso, porque se você estiver nessas condições e tiver que mudar seu filho ou sua filha para uma unidade que tenha um ensino médio, você tem que prestar atenção nisso, porque neste momento você não poderia estar concorrendo a uma bolsa como veterano. Tem que esperar o edital lançar novas vagas para alunos novos naquela unidade, para aí sim concorrer a esta vaga. Exatamente. Então, pais, uma diquinha aí para vocês, pais que estão ali com filhos que estão cursando o 9º ano e não têm ensino médio, vocês não participam deste processo, tá bom? Vocês vão participar de uma segunda etapa e como alunos novos, porque a unidade não oferece o ensino médio, então não tem como dar continuidade. Então, como o Dr. Tiago bem explicou, você participa da próxima etapa do processo como aluno novo, e assim como os demais inscritos ou interessados, a proposta, né, ali é de que o aluno com prioridade vai ser sempre pelo perfil socioeconômico maior índice de carência. Então, pode acontecer sim do aluno que era veterano em uma unidade ir para outra unidade e não conseguir o benefício, porque o desempate ali vai ser o critério socioeconômico, ok? E é interessante, se você me permite, Cass, reforçar aqui a necessidade de você tomar cuidado com essas informações que você está colocando lá no processo do e-Bolsas, ok? Primeiro, por 2 motivos. Sua condição socioeconômica pode mudar, e como a Cássia mesma disse aqui, se mudar, e isso é passível de ocorrer, isso pode acontecer, de repente você ganha uma promoção, ganha mais, você recebe um patrimônio que você não estava esperando, isso tudo muda a sua condição socioeconômica. E nessas circunstâncias, você pai, você mãe, você tem que comunicar à instituição sobre isso, porque isso pode mudar a concessão da bolsa para ti. E aí entra nas mais variáveis possíveis situações, tá? Tanto quando literalmente a gente não poder conceder mais essa bolsa, porque sua condição socioeconômica mudou e ela tem que ser direcionada para o próximo da fila, tá? Ou mesmo fazer a manutenção. Mesmo recebendo eventual promoção, você ainda se encontra numa condição socioeconômica igual. Então a bolsa pode ser continuada. Por que isto? Novamente, este é um processo seletivo de um colégio privado, mas ele tem normas públicas que estão sendo direcionadas para esse processo seletivo. E tome muito cuidado, pai, muito cuidado, mãe, porque tudo aquilo que você coloca de informação vincula você juridicamente. E, infelizmente, nós já tivemos algumas situações em que
informações não verdadeiras foram colocadas num processo seletivo de concessão de bolsas. Isso traz responsabilidades jurídicas. Pais, mães podem responder civilmente, criminalmente, por informações falsas que colocam deliberadamente num processo seletivo. Exato. Não estou falando de, por exemplo, dar alguma informação que você colocou equivocadamente, que de repente você precisava entregar um documento A, você entregou um documento B não sabendo. São situações diferentes. Mas quando se coloca deliberadamente, dolosamente, alguma informação que você sabe que é falsa, essa situação pode lhe atrair algumas responsabilidades jurídicas. E nós gostaríamos de deixar claro a respeito disso, para que você não entre nessa situação, tá bom? Muito obrigada, doutor Tiago. Vamos agora falar um pouquinho da etapa 5. Vamos ali já para a etapa 5 do processo, tá bom? Ali na etapa 5, depois que você colocou todas as informações no sistema, seguindo sempre o critério da honestidade, da idoneidade. Por quê? Porque o processo, ele precisa ser igual para todos. Tá bom? Então, muitas vezes o pai deixa de passar uma informação ali, achando que o nosso interesse não é prejudicar o pai, né? Então, assim, muitas vezes o pai tenta falar no português, vamos falar no português bem claro, assim, dá um jeitinho, né? E tenta omitir alguma informação. Todo tipo de informação que você colocar ali no sistema, você vai ter que provar. Então, não tente, né, fazer de uma forma errada, faça da forma correta, né, para que a gente consiga ter um processo transparente, para que a gente consiga ali cumprir a finalidade da filantropia, que é ser uma instituição justa, correta, e que a bolsa ela seja destinada para, de fato, quem realmente precisa. Quando nós chegamos ali na etapa 5, vamos ali para a etapa 5, você já colocou todas as informações necessárias, tá bom? E ali você tem um ponto muito, muito importante, que é o que? A sua assinatura. Quando você chega na etapa 5, vai ter um ícone que vai aparecer para você. Declaro que todas as informações prestadas são verdadeiras. Você vai clicar ali, o sistema vai te pedir a sua senha. A partir do momento que você colocou a sua senha, automaticamente ele gera uma lista de documentos. Na etapa 5, você consegue ver quais são os documentos que serão solicitados e aí sim você vai para a etapa 6. Quando você chega na etapa 6, que é a última etapa ali do processo, é a hora de inserir estes documentos, tá bom? Então, como que você vai fazer? Você vai fazer o download destes documentos. Alguns documentos, eles têm mais de uma página. Então, como que você vai fazer para inserir este documento? Hoje nós temos diversos aplicativos aí, inclusive gratuitos, né, que você coloca ali os documentos e você pede para juntar em um único documento. Então é isso que você vai fazer. Você vai ver qual é o aplicativo que melhor te atende, você vai juntar estes documentos em um único documento, vai inserir ali e fazer o download. Somente após inserir o último documento solicitado é que você consegue finalizar. Cassi, se eu precisar corrigir alguma informação no sistema, eu consigo? Consegue. Antes de finalizar, até a etapa 6, enquanto você estiver inserindo os documentos, você ainda consegue voltar nas etapas. Lá na barra superior, você consegue clicar na setinha e voltar às etapas. Entretanto, a partir do momento que você clica na setinha e volta às etapas, o sistema entende que pode ter ocorrido alguma alteração de dados. Então, quando você for para a etapa 6, você novamente terá que dar o aceite. Então, pais, prestem atenção. Se vocês saírem da etapa 6 e forem para a etapa 5, ou 4, ou 2, ou 1, enfim, a etapa que vocês precisarem voltar, o aceite precisa ser feito novamente, porque o aceite é a sua assinatura digital. O ano passado, infelizmente, nós tivemos vários pais que tiveram o benefício descontinuado porque não deram o aceite. Nosso intuito aqui não é prejudicar nenhum aluno, né? Embora muitas vezes aparente isso, nós não temos o porquê prejudicar os alunos, só que nós precisamos cumprir
os requisitos que nos são solicitados, porque nós somos auditados. E se deixamos de cumprir algum requisito, nós corremos o risco de perder a filantropia, né? Então, é muito sério. Os documentos que são solicitados são documentos que realmente precisam ser enviados, né? Então, todo este processo, por isso que eu volto a falar para vocês, leiam o edital, porque quando a gente lê o edital, fixa as informações na nossa mente, fica mais fácil para a gente preencher ali. Voltou às etapas anteriores, dê o aceite novamente, e os documentos, se porventura tiverem sido inseridos, eles são apagados quando você volta à etapa, tá bom? Se não tiver sido inserido nenhum documento, basta você voltar, fazer a correção, dar o aceite. Mas se foi inserido, os documentos serão apagados e você terá que inserir estes documentos novamente. Inseriu todos os documentos, você finaliza. Somente a partir do momento que você finaliza é que estes documentos chegam para nós aqui. Então, a equipe de colaboradores irá verificar os documentos e quanto antes você o fizer, mais chances você tem de corrigir. Cássia, eu posso errar o documento? Quantas vezes eu posso enviar estes documentos? Os documentos podem ser enviados até 4 vezes, mas por favor, pais, quando um colaborador ele recusa um documento, ele nunca vai recusar um documento sem escrever o motivo da recusa. Então, ele sempre vai dizer por qual motivo aquele documento foi recusado. Não adianta o colaborador recusar um documento e vocês anexarem o mesmo documento. Ela vai recusar novamente. Então, por favor, leiam, atentem-se, verifiquem o que está sendo pedido para que vocês tenham a opção de reenviar o documento que está sendo solicitado. Porque na 4ª tentativa de envio de documento errado, o processo é cancelado. Tá bom? Então, assim, nós não queremos prejudicar vocês, nós não temos interesse de prejudicar o processo, por isso que nós tentamos fazer de tudo para que o processo seja transparente, para que ocorra de uma forma tranquila para vocês. Então, por gentileza, verifiquem o portal e-Bolsa, verifiquem o e-mail de vocês, porque toda recusa o pai recebe um e-mail. Mas se porventura ocorreu um erro ali, o e-mail não foi entregue, né, por diversos motivos, ou sua caixa de mensagens está cheia, ou foi para o spam, então vocês entrem no portal e-Bolsa e verifiquem. Tá bom? Não deixem de entrar. Enquanto vocês não tiverem a certeza de que o processo de vocês foi finalizado, não deixem de olhar o portal e-Bolsa diariamente, ok? Então, vamos para mais perguntas aqui, né, doutora? Eu vou falar mais um pouquinho e depois a gente vai abrir para responder as perguntas de vocês, tá bom? Eu tô tentando passar por todas as etapas aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, mas se vocês não estiverem compreendendo, tiver uma pergunta específica, vocês mandem aqui pra gente, que a gente vai tentar responder o máximo de perguntas que a gente conseguir, tá bom? Então, doutor, no caso de cometermos um erro, tivemos aqui um erro que foi feito pelo nosso campus. O que acontece com a filantropia que nós ofertamos hoje? Perfeito. Lembra que eu disse que nós somos auditados pelo governo? Nessas situações em que há também, eles vão avaliar se foi um erro de uma falha dolosa ou não, ok? Se cometermos algo que realmente seja violador de alguma legislação, nós, por exemplo, fizermos alguma concessão de bolsa que não deveria ser, lembra aquele exemplo de aquele pai, aquela mãe que tem um jatinho como patrimônio e a gente concede uma bolsa, nós poderemos ter sanções legais. E qual é a maior sanção legal que nós, como filantropia, podemos ter? É a cassação pelo governo federal do certificado SEBAS, que atesta que nós somos filantrópicos. Se isso acontecer, é algo muito, como posso dizer, muito grave para a instituição. Obviamente, como instituição, nós não queremos que isso aconteça. Por isso que os nossos procedimentos, todas as nossas
condições do edital, eles devem ser seguidos rigorosamente, para que não ocorra a possibilidade de uma perda dessa condição da filantropia. Imagine só, hoje a instituição adventista, a rede adventista de educação, concede inúmeras, mas inúmeras bolsas de estudos. Se há uma perda dessa situação, todas essas pessoas, todas essas pessoas irão perder a bolsa que a filantropia dá. Né? Por isso que o processo ele é sério, o processo ele é burocrático e ele tem que ser, porque nós temos que seguir a legislação que exige muito da instituição, tá? Então, essa é a justificativa que a gente quer esclarecer aqui para vocês. Obrigada. Vamos falar agora um pouquinho do imposto de renda. O imposto de renda é um dos campeões que volta, né? Que são documentos que são recusados. Por quê? Toda vez que o pai, que não é isento, se você é isento, pai, é só declarar que você é isento. Então, se atente ali a hora que você estiver preenchendo, coloca que você é isento e o sistema não vai gerar para você um pedido de imposto de renda. Entretanto, se você é um declarante, o sistema vai gerar. O que que você precisa enviar? Você precisa enviar o imposto de renda mais o recibo de entrega. São dois documentos diferentes. O que que os pais, muitas vezes eles fazem? Eles entregam o mesmo documento nos dois campos e recusa o documento, né? O colaborador recusa o documento, o pai envia o mesmo documento. Então, são dois documentos diferentes. O recibo de entrega e o imposto de renda de fato. Quando você faz a sua declaração ali, o próprio sistema ele gera dois arquivos, porque são documentos diferentes. Quando eu digo o próprio sistema do governo, ele não gera um único arquivo, são dois arquivos diferentes. Então, por gentileza, pais, se você é declarante de imposto de renda, são dois documentos, já deixa preparadinho aí, tá bom? Vamos abrir um pouquinho para responder as perguntas dos pais, para a gente interagir um pouquinho com vocês. Digam aí, deixem nos comentários se vocês estão gostando, se vocês têm alguma pergunta que vocês querem que eu responda ou que o Dr. Tiago responda. Eu acredito que aqui o tempo que nós estivermos interagindo um com o outro vai ser um tempo para nos conhecermos, para trocarmos aqui as informações necessárias, porque o que a gente quer é que seja um processo tranquilo para todos vocês. Perfeito. Manda pra gente as perguntas, vamos ver. Vou pegar uma perguntinha aqui. Vamos lá. Quando a conta de luz é dividida com outra casa, como devemos fazer? Boa pergunta. Quando a conta ela é dividida, o que que você precisa fazer? Tudo aquilo que você não consegue comprovar através de documento, você precisa enviar uma declaração. Então, vai ser necessário enviar a conta de consumo ali, seja ela qual for, e junto com essa conta de consumo, precisa ser feita uma declaração explicando a situação. Então, como pode ser feito? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais simples para vocês. Então, eu vou colocar lá, eu, Cássia, fulana de tal, portadora do documento tal, informo que a conta, o valor total é de tanto, mas que no quintal existem 3 casas ou 2 casas, enfim, vocês vão discriminar ali a situação, para que vocês precisam entender assim, quando o colaborador ele pegar este documento, ele precisa entender o que você está querendo dizer. Porque o colaborador vai ver a conta ali e ele vai colocar o valor total. Então, nessa declaração, você exemplifica e discrimina a real situação. E ali, aquele documento precisa ser assinado de acordo com o seu RG. Então, enviou uma declaração, assine e date de acordo com o RG. Ele se torna um documento jurídico. Então, ali, quando o colaborador receber este documento, ele vai saber do que se trata e por que a divergência de valores. Tá bom? Deu para entender? Vamos para uma próxima perguntinha aqui.
Aqui é uma mãezinha que ela está dizendo que o filho dela, ele é um aluno neuroatípico, né? E que o laudo dele é de 2023. Então, eu vou deixar o doutor Tiago responder, porque por se tratar, se ele já tem o laudo ali do TDAH, da dislexia, eu acredito que não precise ser um laudo atualizado. Exatamente. Exato, né? Então, eu vou deixar o doutor falar, né, que ele tem mais ali a parte jurídica, e aí fala um pouquinho. Perfeito. Para estas situações, pai e mãe, não há uma alteração em relação ao diagnóstico do médico, ele vai continuar com o mesmo diagnóstico, ok? O que pode haver uma alteração, mas não para fins de bolsas, é em relação ao desenvolvimento pedagógico do seu filho, tá? Mas como esse não é o tema, nós não vamos vir. Nós vamos apenas tratar da relação das bolsas. Quanto às bolsas, se você necessitar encaminhar um laudo médico, o laudo que o diagnosticou lá atrás, ele está valendo. Não tem problema nenhum. Ok. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu entendi direito, tá bom? A mãe está dizendo assim, que ela vai se mudar de cidade e o filho já tem bolsa em São Paulo. Na renovação, se ela pode pedir a bolsa para a escola municipal. Do município, onde ela vai morar, né? Para a escola do município onde ela vai morar. Então, nestes casos, a bolsa ela é válida para a unidade onde você fez a sua inscrição, então ela é válida para aquela unidade. Se porventura eu vou utilizar como exemplo aqui as unidades da nossa região. Eu tenho uma bolsa em São Caetano e eu vou me mudar para Mauá. Então, a bolsa pode ser transferida? Não, ela não pode ser transferida. Por quê? Porque quando você participa de um processo, o que é feito com o perfil socioeconômico? Tem a bolsa quem tem o menor índice de carência. Quando você muda para uma outra cidade, eu não tenho como transferir essa bolsa, por quê? Porque o índice de carência dos alunos que ali se inscreveram pode ser menor que o do teu filho. Então, eu não tenho como garantir que você, no outro município, vá ter a bolsa também. Então, você deverá participar de um novo processo junto com os novos inscritos e tentar a bolsa junto com os outros interessados, para que a gente mantenha ali, né, o princípio da igualdade, da isonomia, exatamente isso. Então, se foi isso que eu entendi aqui na sua pergunta, a bolsa, ele é bolsista somente na unidade em que ele estuda e na unidade onde a senhora escolheu para que o benefício dele fosse concedido. Saindo desta unidade, ele deixa de ser um aluno veterano e ele passa a concorrer a um processo com os demais interessados como um novo aluno, tá bom? Vamos para uma próxima pergunta aqui. Pensão alimentícia descontada no Olerite, como deve ser informada? Ali no portal e-Bolsa, nós temos diversos modelos de declarações. Então, ali, todas as declarações que o sistema solicitar, você tem um modelinho ali. Precisa ser impressa? Não. Se você tiver facilidade para imprimir e só preencher e enviar, ótimo. Mas se você não tiver, você pode copiar num papel, numa folha A4. Antes nós aceitávamos o papel ali que era enviado, então folha de caderno, folha de agenda, a pessoa escreveu, a gente aceitava. Esse ano nós tivemos um treinamento onde não serão mais aceitos esses tipos de declarações feitos de qualquer maneira. Então, hoje, para você fazer uma declaração, precisa ser em folha sulfite, papel A4. Qual seria este papel? O comum, o escolar, tá bom? Então, faz a declaração ali no papel, você pode copiar a do sistema e enviar, ou você pode imprimir. No papel nós temos pensão alimentícia via judicial e pensão alimentícia não judicial. Quando ela é judicial, você pode enviar a declaração e pode enviar o documento jurídico, né? Porque para ser descontado, houve ali um processo, né, doutor? Uma decisão judicial. Você pode enviar a decisão judicial junto com a declaração
e vai ser aceito, tá bom? E se não for judicial, você só vai enviar a declaração e colocar ali na declaração o máximo de informações que você puder dar ali na declaração, para que, volto a dizer, quando o colaborador receber esse documento, ele saiba do que se trata, tá bom? Mais uma perguntinha. Já tenho um filho bolsista esse ano, vou tentar para minha filha, faço 2 processos? Exatamente, vou deixar o doutor falar sobre isso. Exatamente, tá? A concessão da bolsa, ela é pessoal e intransferível, tá? Então, se você tem 2 filhos, vai ser um processo para um e um processo para outro. Vai ser analisado da mesma forma a condição socioeconômica dos dois daqueles lá. Pode acontecer dos 2 terem uma condição que eles recebam 100% da concessão da bolsa? Pode haver. Pode haver que um ganha 100% e o outro 50%? Pode haver. Tudo vai depender da condição que tem aqueles 2 alunos, analisando a condição socioeconômica e também a lista que lá está para a concessão, tá? Tudo isso, gente, é analisado tecnicamente pelo corpo técnico aqui das bolsas, tá bom? Certo, então ali quando você participa são 2 processos, como o doutor disse, né? Um processo é de veteranos e um processo é de alunos novos inscritos, é para alunos que têm um interesse ou querem fazer parte, né, doutor? E pode acontecer de não ser, desse aluno não conseguir o benefício. Tudo vai depender dos alunos que se inscreverem no processo. Então, sempre nós temos que ter como premissa isso. Eu vou ter a bolsa de acordo com o índice de carência. Então, vai depender de quantos alunos vão se inscrever, de quantas vagas serão disponibilizadas. Porque hoje nós temos como que é feito a contagem ali de bolsas para que vocês entendam. Hoje não está sendo possível chegar nas bolsas de 50, porque para darmos bolsa de 50, a gente tem que zerar as bolsas de 100. Então, porque como que eu vou explicar numa auditoria? O auditor chega aqui para mim e fala o seguinte: Cássia, esse aluno tem o índice de carência menor e ganhou a bolsa de 50, e esse aluno que ele tem um índice de carência maior não ganhou a bolsa de 100. Eu não tenho como justificar isso para o auditor. Então, só vai ser disponibilizado bolsas de 50% se nós não tivermos mais alunos de 100% para serem contemplados, tá bom? Então, o ano passado nós não tivemos nenhuma bolsa de 50, eu vou deixar que é impossível, Cássia? Não é impossível, mas eu vou deixar claro para vocês que não tivemos nenhuma concessão de bolsa de 50, porque para concedermos a bolsa de 50, nós precisamos zerar os alunos de 100%. Como que é feito o cálculo dessa bolsa? Só para vocês entenderem. A cada 9 alunos pagantes, o 10º aluno precisa ser bolsista. E esse valor, ele não pode ultrapassar a margem de 20%, né? Não pode ultrapassar, não. É o mínimo que nós devemos conceder, é até 20% dos alunos serem bolsistas. Então, existe ali uma métrica, por isso que nós não abrimos processo para novos inscritos, porque primeiro vamos ter que fazer o processo para alunos veteranos, garantir a vaga destes alunos através destes alunos que se matricularem, e as vagas que forem excedentes, ou seja, aquelas que sobrarem, que vai para um novo processo. Então, tem vaga para todas as séries? Às vezes sim, às vezes não, porque vai depender da unidade. Então, pode acontecer daquela unidade ter preenchido todas as vagas do primeiro ano. Então, não vai ter vaga para o primeiro ano, tá bom? Então, pode acontecer de uma outra unidade não ter para o 6º ano. Então, vai abrir vagas somente para séries aonde nós tivermos vaga disponível. Então, depende do término do processo para alunos veteranos, para que a gente saiba se teremos ou não inscrições para novos inscritos. Vou responder um pouquinho aqui. CAD único é obrigatório para os pais? Eu vou falar para vocês o seguinte.
CAD único é uma pergunta que está lá no sistema, mas ele só é obrigatório para o pai que tem o CAD único. Então, se você não utiliza nenhum benefício do governo, Bolsa Família, Projovem, enfim, qualquer benefício do governo, precisa do CAD único. Mas se você não utiliza nenhum desses benefícios, é só você clicar ali na opção de que você não tem CAD único, tá bom? Agora, se você tiver o CAD único, se você recebe Bolsa Família, se você recebe qualquer benefício do governo, você precisa colocar ali o CAD único sim, tá bom? CAD único sim. E é bom dizer que isso não é nem assim ruim. Sim. Ele colocar, muito pelo contrário, se ele tem o CAD único, recebe alguma condição do governo, algum benefício, isso está reforçando a sua condição como pleiteante da Bolsa de um índice socioeconômico mais vulnerável. Então é importante, coloque lá, tá? Se você recebe, deve colocar, até para que você tenha mais condições de receber a Bolsa naquela situação. Exato. Aqui tem uma pergunta que está dizendo assim, empresa que já está baixada precisa mandar algo? Sim. Se você tem o CNPJ vinculado, ainda que ela esteja inapta, ainda que ela esteja suspensa, ainda que ela esteja baixada, você precisa mandar o documento que comprove isso. Então, de acordo com o porte da sua empresa, o sistema vai gerar ali qual é o documento que você precisa enviar, tá bom? No caso da empresa baixada, você precisa enviar o certificado de baixa. Então, quando você, no caso da baixa, você pode colocar em todos os campos o certificado da baixa, porque ali o colaborador ele já entende que a empresa foi baixada e que você não vai ter como apresentar os demais documentos. Agora, empresas que não tiveram faturamento, empresas que foram suspensas, elas deverão enviar os documentos que comprovem essa situação e anexar ali no sistema. Um documento que nós temos uma dor de cabeça tremenda com ele é a DECORE, tá bom? A DECORE, ela é obrigatória e não existe nenhum documento que substitua ela, tá? Então, pais, se você tem uma empresa ativa, se você tem uma empresa que não teve faturamento, mas que ela é do porte ME para cima, a DECORE ela é obrigatória. Então, já corre atrás desse documento aí para enviar para nós, porque sem o envio deste documento, de acordo com o edital, qualquer ausência de documento solicitado, o sistema ele automaticamente cancela o benefício do aluno e não tem o que ser feito, porque nós precisamos prestar contas para o governo. Então a DECORE, ela é um documento que ela costuma dar um pouco mais de dor de cabeça, por quê? Porque geralmente é um documento pago, né? Quando o pai ali ele solicita a DECORE, de acordo com o pacote que ele tem com o contador dele, a DECORE não está inclusa. Então, é um documento pago, é um documento que o balanço da sua empresa ele precisa estar redondinho para ser emitido, porque a partir do momento que o contador emite uma DECORE, ele fica responsável por este documento por um período de 5 anos. Então, o contador não vai querer emitir um documento que não seja real. Então, é nestes casos que muitos contadores enviam declarações, enviam, enfim, qualquer documento que seja enviado que não seja a DECORE, que conste no sistema que a sua empresa está ativa, precisa enviar a DECORE, tá bom? Mesmo quando a empresa não teve faturamento, ela consegue emitir uma DECORE. Então, nestes casos, verifiquem ali no edital a situação, quais são os documentos necessários, para que vocês já deixem ali preparados, para que vocês não sejam pegos de surpresa, porque muitos contadores pedem um prazo para emitir esse documento. Então, às vezes, nós não temos como esperar o documento ficar pronto, se for depois do prazo que está discriminado, que está ali no edital. Por isso que o edital ele é afixado ao portal e-Bolsa quase que um mês antes do início do processo, para que os pais tenham tempo hábil de preparar todos estes documentos, tá bom? Falando um pouquinho do Olerite.
Salários, vamos falar aqui de salários. O governo está interessado com o que você gasta ou com o que você recebe, doutor? Para fins de bolsa? Sim. O que recebe. Então tá bom. E como que é feito o cálculo ali do olerite? É pelo valor bruto ou pelo valor líquido? Mas essa é sempre uma dúvida presente, né? Recebemos muita dúvida a respeito disso, tá? Num passado, na verdade, assim, não vou contar a história, né? Hoje nós estamos tratando a respeito dos descontos brutos, correto? Aqueles a qual eu recebo sem impostos, sem desconto, nem nada. Então, aquele que consta lá no seu olerite como um recebimento, um salário bruto, é aquela que vai ser considerada Exato. para o nosso processo de bolsas. Ah, mas isso é injusto, porque eu recebo tanto desconto de um lado, eu tenho desconto de outro. Isso é o que a lei determina que nós façamos. Lembra que eu falei para vocês no início de que os critérios de avaliação para a concessão ou não da bolsa, eles são objetivos, ou seja, não depende de mim achar que aquele critério é bom ou não é. A lei é que me diz, ó, você vai analisar isso, vai analisar aquilo. É uma régua que foi escolhida para que haja exatamente a identificação de quem tem mais condições de receber aquela bolsa. Portanto, a condição que é analisada é o salário bruto, sem descontos nem nada. O líquido não é avaliado para esse tipo de concessão de bolsas, tá bom? Exatamente. Então, a única coisa que nós tiramos ali, que nós deduzimos do valor bruto é vale transporte, né, doutor? Perfeito. Ticket refeição, ticket alimentação, ou qualquer tipo de valor que está sendo um processo jurídico, pode ser retirado também. A lei complementar, ela nos permite isso, né? E tem um outro valor que pode ser deduzido ali, que são valores quando você... Me fugiu agora a palavra, mas reembolsos, né? Então, quando são reembolsos, ou seja, a empresa está pagando para você algo que você pagou primeiro, então esses valores também podem ser deduzidos. Mas, pais, férias, adiantamento de 13º, qualquer outro valor que componha o ganho ali, ele vai ser contabilizado para a concessão de bolsas. Isso não é determinado por nós, é uma determinação, como o doutor Tiago falou, é uma determinação jurídica e nós temos que cumpri-la de acordo com o que nos é solicitado, tá bom? Então aqui, ó, a partir de qual série pode-se solicitar a bolsa? Depende do edital. Tá? Cada edital vai trazer o número de condições de vagas daquela série. Tá? Da realidade, assim, daquela unidade escolar, quantas bolsas vão ser realizadas. Nesse que nós estamos tratando dos veteranos, que é uma exigência, inclusive, legal. Aqueles que conseguiram a concessão da bolsa no ano passado, eles têm preferência sobre os alunos novos que estão vindo. Sim. Então a gente subentende que quais destas serão concedidas? Ora, todas aquelas que do ano passado foram concedidas poderão ser concedidas agora. Mas quer dizer que haverá a possibilidade de ter alunos novos para concessão de novas bolsas depois? Tudo vai depender deste processo primeiro. Se zerou e nós não tivemos, por exemplo, alunos pagantes, lembra dessa relação que a Cássia falou? Quanto mais pagantes eu tenho, mais bolsas eu dou. Se não houver essa condição de mais pagantes, eu não vou ter mais bolsas a ser condicionadas. E aí vai depender da realidade de cada unidade escolar. Se naquela sala, se naquela unidade vai ter ou não, vai depender desses fatores. Mas isso vai estar colocado no edital, por isso a importância. Leia, releia, estude o edital, porque ele tem a regra do jogo, tá bom? Geralmente no nosso campus, tá bom? Outros campos, né, doutor, eles podem disponibilizar vagas para séries de pré.
mas no nosso campus aqui, pertencente à ápice, sempre do primeiro ano ao ensino médio, ou seja, do ensino fundamental 1 até o ensino médio, tá bom? Antes disso, nós não temos nenhum tipo de benefício que seja pela filantropia. Até porque, explicando, tá? A concessão, a concessão da Bolsa SEBAS, ela é para classes regulares de ensino formal. Sim. E o pré, né, as áreas maternal e tudo mais não são contempladas porque não são obrigatórias. Então ela não entra nessa condição. Mas a mesma regra é aplicada em todos, de questão de procura, de questão de coeficiente de pagantes ou não, e tudo isso é considerado. Perfeito. Comecei em um novo emprego e ainda não apareceu o registro na carteira profissional digital. O emprego anterior, eu trabalhava como autônoma. Eu tenho que pedir uma declaração de vínculo na nova empresa? Sim. Se você está trabalhando como CLT e ainda não foi atualizado, você pode enviar uma declaração da empresa dizendo que o tempo que você está trabalhando, qual o seu salário, para que a gente coloque essa informação ali no sistema e coloque os dados certinhos. Já aproveitando, tá, que a pergunta, eu vou estender um pouquinho. Casos de pessoas que entraram no emprego agora. O sistema ele vai nos pedir 3 últimos olerites. Ou seja, a pessoa que trabalha com emprego de carteira assinada, ela precisa enviar os 3 últimos olerites para que a gente faça uma média do salário dessa pessoa e esse seja o cálculo final. No caso de valores variáveis, ou seja, férias, comissão, antecipação de algum valor, podem ser enviados até 6 olerites, ou seja, se não tiver valor variável, 3 olerites. Se tiver valor variável, 6 olerites, tá bom? E se no caso a pessoa começou a trabalhar esse mês e ainda não tem olerite, ele entra naquela mesma situação que foi falado anteriormente. Pede-se uma declaração na empresa e anexa essa declaração e na própria declaração você pode enviar uma declaração junto, naquele formato que eu disse, um papel A4, dizendo que você ainda não possui o demonstrativo de pagamento, por ser uma funcionária inicial, enfim, ou porque está em experiência, ou seja, entra dentro daquilo que eu falei anteriormente também. Tudo aquilo que você não consegue comprovar através do documento que o sistema está gerando, você envia a declaração e especifica o motivo. Carteira profissional, vamos lá. Pode ser enviada a carteira física? Não pode, tá bom? Então, já temos aí 3 anos que a carteira física não está sendo mais aceita. Ela só é aceita quando há divergências de informações, ou seja, a pessoa enviou ali a carteira profissional atualizada do último mês, tá bom? Então, se vocês enviarem uma carteira profissional digital que foi emitida lá em fevereiro, vai ser recusado. Então, Cássia, como que eu faço? Entra lá no portal, no .gov, emite a sua carteira, porque vai ser conferido os dados da carteira e também a data de emissão. A mesma coisa serve para o seu CNIS e a mesma coisa serve também para o beneficiário do INSS, tá bom? Então, se você é aposentado, se você tem algum tipo de benefício do INSS, o que vai ser verificado, além das informações, a data que vocês imprimiram o documento. Então, já verifiquem tudo isso, segunda-feira o sistema vai estar disponível, então se vocês fizerem isso hoje e enviarem, vai ser válido, tá bom? Nós vamos aceitar porque vamos considerar um documento atualizado, não precisa ser necessariamente do dia, mas precisa ser um documento atualizado. Como hoje é o último dia do mês, nós vamos aceitar os documentos que forem solicitados dentro do mês de julho e os documentos que forem enviados do mês de agosto. Anterior a isso, não vamos aceitar. Laudos médicos, de acordo com o edital, os laudos médicos têm que ter o prazo de 90 dias, com exceção dos casos de neurotípicos, né, que o doutor já falou, porque é um diagnóstico que ele não vai ser alterado. Então, demais
diagnósticos, precisa ser enviado o laudo com 90 dias. Se você não tiver a documentação para apresentar deste laudo, a informação ela não vai poder constar no seu formulário. O colaborador vai tirar essa informação porque você não tem o documento para comprovar a doença de fato, tá bom? Então, nós temos aí só mais 10 minutinhos, tá? Eu vou tentar pegar aqui as perguntinhas que estão mais... Tem umas que se repetem, né? Meu marido está afastado por incapacidade, temporariamente pelo INSS desde 31/1. E eu gostaria de saber como funciona o envio dos olerites. Se ele está afastado, aqui você não fala se ele recebe ou não nenhum tipo de benefício, né? Então, se ele recebe benefício, você vai mandar o comprovante de benefício que você consegue ali no INSS. Se ele estiver afastado, mas não estiver recebendo nada, envie uma declaração dizendo o motivo de não ter, né, o valor. Lembrando também que as pessoas que forem participar do processo, a sua inscrição ela não pode ter o valor ali zerado, tá? Não pode fazer a inscrição e você colocar ali que você não tem nenhum tipo de renda, né? Porque nós precisamos tomar banho, nós precisamos pagar conta de água, de luz, né? Então, assim, de algum lugar, esse valor, ele, por mínimo que seja, ele deve aparecer. Seja através de pessoas que auxiliam, seja através de Bolsa Família, mas ele precisa aparecer, tá bom? A inscrição, ela não vai ser válida se o valor for igual a 0. Mais uma pergunta. Meu esposo e eu somos CLT e por questões de saúde estamos afastados pelo INSS. O benefício dele foi contemplado, porém o meu foi negado. A mesma coisa. O que foi contemplado, envia o comprovante ali de pagamento. Quando você recebe esse documento, você pode ir no banco tirar um extrato também, ou você entra no .gov e baixa ali o documento para enviar. E no seu caso, você pode fazer uma declaração informando a mesma coisa, informando que você está afastada, mas que o seu benefício ele foi recusado. Sempre datado e assinado, ok? Deixa eu ver mais uma aqui. Não tenho comprovante de endereço no meu nome. Faço a declaração? Exatamente. Se você não tem um comprovante de endereço no seu nome, as pessoas que têm imóvel alugado, se a informação for através de um contrato, o contrato ali vai dizer, né, que o imóvel está alugado. Em alguns casos, as pessoas colocam a conta no nome, em outros casos permanece no nome do proprietário. Se permanecer no nome do proprietário, envia a conta, mas envia junto a declaração explicando a situação. Então, mais uma vez, tudo aquilo que você não conseguir comprovar através do documento, envia o documento e envia junto uma declaração para que o colaborador ele saiba ali qual é o tipo de informação, qual é o tipo de mensagem que você está passando. E aí, quando ele analisar o documento, ou ele vai aceitar ou ele vai recusar e direcionar o que precisa ser feito. Hoje trabalho por conta, preciso enviar foto da carteira de trabalho. Eu acho que eu já respondi essa, né? Então vou deixar. Boa noite. Antes eu trabalhava de carteira e hoje eu trabalho por conta. Gente, toda a informação no ato do preenchimento tem que ser a informação atual. Então, assim, o que passou, passou. O que você vai colocar ali? Que você é um profissional ou autônomo ou informal. Qual a diferença? Profissional autônomo, ele contribui com o governo através do MEI, através da guia de GPS que ele paga ali para recolher o valor e ele ter uma aposentadoria futuramente. Profissional informal é aquele profissional que ele não contribui com o governo. Então, o que ele vai mandar? Uma declaração. Tá bom? Temos modelinhos ali no portal e-Bolsa, pega o modelinho, verifica em qual que você se enquadra, se você é autônomo ou se você é informal. Para cada um dessas funções, existe uma declaração diferente, tá bom? Quando começa o envio dos documentos? Não tá tendo nenhuma para você, hein, doutor?
Não sei se isso é bom ou ruim, né? O envio dos documentos começa no primeiro dia, gente. Fez ali a inscrição, já ouviram o ditado que quem bebe água mais cedo bebe água limpa? Eu acho que é mais ou menos esse o ditado, né? Quem chega cedo bebe água limpa, é isso. Me sopraram aqui, viu, gente? Mas é o seguinte, a partir do momento que você fez a inscrição ali, no mesmo dia você já consegue enviar os documentos. Quando você envia os documentos no primeiro dia ali, o seu processo ele já é analisado, o pessoal já consegue conferir o seu documento. Se existir recusa, você tem tempo hábil para correr atrás. Por favor, pessoal, não deixem para os últimos dias, porque pode acontecer de você enviar o documento ser recusado e você não ter tempo para reenviar este documento. Então, vocês acabam perdendo a bolsa por uma coisa que é simples, sabe? Fez a inscrição, começa já a inserir tudo que vocês tiverem. E uma dica, deixa uma pastinha salva no computador de vocês, já com os documentos, porque muitos documentos são iguais. Então, RG, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, o que vai ser variável são as contas de consumo e olerite. Os demais, deixa ali separadinho. Então, todos os anos você já tem uma pastinha, só vai alimentando essa pastinha. Mas os documentos, eles podem ser enviados já desde o primeiro dia. E vai seguir o critério de cronograma que nós temos, ok? Tem uma empresa MEI, era MEI e que foi desqualificada por dívida. Agora ela é simples, sem faturamento. No ano passado envia a DCTF. Continua a mesma coisa, tá bom? A DCTF, ela comprova ali que a empresa não teve faturamento. Então pode enviar a DCTF web no caso de empresas que não tiveram faturamento e que se enquadra ali no simples, tá bom? Sou bolsista, mas mudei o endereço. Assim que você entrar no sistema, a primeira coisa que ele vai te perguntar é o CEP da sua rua. Então, colocou o CEP ali, atualiza o endereço e preenche a ficha com o novo endereço. E manda os comprovantes de acordo com o endereço que você informou ali. Sim, a conta de água, ela está em nome do meu pai, o imóvel é cedido. Tenho que fazer a declaração? Nestes casos de imóvel cedido, você faz a declaração do proprietário, informa que o imóvel é cedido, o proprietário assina e você assina. E nestes casos precisa enviar um documento do proprietário. Doutor, vamos lá. Se a pessoa recebeu horas extras nos últimos 2 meses, como posso declarar isso no perfil socioeconômico? Declaro o salário base ou declaro que foi recebido naquele mês? Vai ser de acordo com o olerite, né, doutor? Exatamente. O que vier no olerite, né? O que vier no olerite. Então, se você recebeu horas extras e está dentro da norma trabalhista, vai constar lá. Sim. Vai estar, então, a nossa equipe vai analisar e vai considerar. Agora, se você recebeu por fora de alguma outra forma, não tem como nós analisarmos olhando o olerite e teve ou não. Verificar a existência dela ou não. Não tem. Vai depender da sua declaração. Então, se você recebeu e declarar isso, vai ser avaliado. Mas se você recebeu e não está constando nos documentos, nós não temos como avaliar sem a sua declaração. Sim, aí vai depender da idoneidade de cada um, né, doutor? Exatamente. Então, eu não tenho computador. É possível fazer o processo pelo celular? É possível fazer a inscrição pelo celular, tá bom? Eu sempre oriento que, embora o app, a cada ano, ele vem sendo aprimorado e vem sendo aperfeiçoado, eu sempre prefiro que os pais façam pelo computador, pelo notebook, peçam para algum vizinho ajudá-los, porque ali o celular, muitas vezes eles não enviam o documento e o pai acha que enviou e não enviou. Pelo notebook, você tem uma visualização melhor daquilo ali que está sendo feito. Então, dá para ser feita a inscrição pelo celular, mas eu indico que seja feita pelo notebook para que seja mais confortável e mais confiável para quem está enviando o documento.
Temos só mais um minutinho, gente. Bolsas de 100% precisa fazer o processo novamente, doutor? Todas as bolsas, gente. A bolsa só é concedida para aquele ano do edital. Então, se você concorreu para o ano passado, é só para o ano passado. Virou o ano, eu preciso concorrer novamente? Preciso concorrer. Tanto é que este é o processo seletivo para os veteranos do ano passado. Todos aqueles que conseguiram bolsa estão concorrendo agora novamente, estão renovando novamente, tá bom? Vou responder mais 3 perguntinhas, tá bom? Pessoal, as pessoas que não tiveram as perguntas aqui respondidas por nós, eu espero que você tenha dado para dar uma esclarecida, mas as pessoas que não tiveram a pergunta esclarecida, dá uma lidinha no edital. Se ali no edital vocês não conseguirem compreender, nós disponibilizamos uma central de atendimento para você, para que você envie sua pergunta, para que você tire suas dúvidas e para que você consiga ali sanar aquilo que você precisa, tá bom? Eu agradeço muito aos pais que entraram nessa live, mas são muitos pais que entram, vocês estão ouvindo, né, que já acabou o meu tempo. Então, assim, são muitos pais que entram, graças a Deus, isso mostra o interesse de vocês, mas não temos como responder a todas as perguntas. Então, manda ali na nossa central de atendimento, o número é 11 8579 0769. Vou repetir para vocês, tá bom? É 11 8579 0769. Ali você envia a sua mensagem. A central de atendimento, ela vai trabalhar todos os dias, aliás, ela trabalha todos os dias em horário comercial, então envia sua mensagenzinha ali em horário comercial para que seja respondida, para que a sua dúvida seja sanada, tá bom? E que a gente faça o processo, o melhor processo das nossas vidas, tá bom? Eu vou responder aqui mais 3 perguntinhas, hein, gente? Então, aqui, ó, 2 perguntas, elas estão ali parecidinhas, né? Então, uma tá dizendo assim, eu sou divorciada, teria que colocar os dados do pai da minha filha? Ela mora comigo. É pai? Deixa eu ver aqui, colocar os dados do pai. Isso, da minha filha, ela mora comigo. Ainda casada no papel, mas separada de corpos. E residência, como fazer na hora de enviar os documentos? Vamos lá. Para a pessoa que está divorciada, mas o companheiro ainda mora na mesma casa, precisa colocar no perfil socioeconômico, tá bom? Então, ele tem que constar, sim, no perfil socioeconômico ali no grupo familiar. Para a pessoa que está separada de corpos, o que seria separada de corpos? É uma separação que ainda não foi judicializada, né, doutor? Oficializada, então, oficializada, né? Então, a partir do momento que ele saiu, ele não faz mais parte do grupo familiar, não precisa constar ali no grupo familiar. Então, são 2 situações parecidas, porém as respostas totalmente diferentes, né? Então, para a pessoa que é divorciada, mas mora no mesmo local, precisa constar no grupo familiar, e para a pessoa que tem separação de fato, que a gente chama, né, ali separação de fato, não mora no local, não precisa constar. Entretanto, você vai enviar a declaração de certidão de casamento junto com a declaração dizendo que você está separada de fato, né? E a outra pessoa que fez a pergunta vai enviar ali a homologação do divórcio, mas vai enviar uma declaração dizendo que, embora seja divorciado, o cônjuge, ex-cônjuge, ainda mora no mesmo local, tá bom? Mais uma perguntinha. Em caso de desemprego, o que enviar? Gente, no caso de desemprego, enviar a declaração de desemprego, tá bom? Dá uma olhadinha ali no portal e-Bolsa, verifica quais são as declarações que tem lá, verifica quais você vai utilizar, já deixa elas preparadinha, prontinha para que vocês enviem ela. Mas no caso de desemprego, é a declaração de desemprego. Todos maiores de 18 anos vão ser obrigados a enviar a carteira profissional, ainda que nunca tenha trabalhado, tá bom? Então, maior de 18 anos, entra lá no portal e-Bolsa, não, gente, desculpa. Entra lá no .gov e já emite sua carteira, já tira o seu CNIS também, porque quando, de acordo com o processo, várias associações vão iniciar o processo na segunda-feira. Então, não é só a nossa associação, o Brasil inteiro ali, o estado de São Paulo todo vai iniciar o processo segunda-feira. Então, vai congestionar, vai dar problema. Então, quem puder já baixar esses documentos,
com certeza vai sair na frente. E a última perguntinha. Acabei de informar aqui, ela está perguntando, ela trabalhava de carteira assinada, ela ainda precisa enviar a carteira, todos maiores de 18 anos. Doutor, essas declarações precisam ser autenticadas? É importantíssima, tá? Apesar que nosso edital, ele não prevê a exigência. Sim. A lei, ela busca trazer uma segurança, mas para o nosso processo é necessário? Não é, tá bom? Então pode ficar tranquilo em relação a isso também. Tá bom. Então não precisa ser autenticado, né? Não precisa. Então tá bom. Meu filho é bolsista e mudou para o novo RG que só consta o CPF. Na etapa de documentação, consta para colocar o RG e o CPF. Como estará esse ano? Entendi a pergunta. Eu entendi. É que ficou meio confuso aqui. Mas assim, o novo SIM, que é o documento que o governo aí está alterando, ele não vem discriminado o número do RG. Então, você vai... o número obrigatório ali é o número do CPF. Quando você enviar o SIM, automaticamente a gente vai entender que não tem número de RG, tá bom? Então, se a criança for de menor, envia a certidão de nascimento no lugar. E aqui uma perguntinha para o senhor e a gente finaliza, tá bom? Tem uma pergunta para o doutor. Existe uma cláusula que diz: o aluno que for birrepetente pode excepcionalmente conseguir a bolsa? Nós estamos num procedimento em que nós estamos atualizando também aqueles requisitos que a lei também traz. E há sim uma condição pedagógica de que o aluno que recebe bolsas, ele tem que manter o mínimo de aproveitamento e desempenho possível. Tá? Nesse edital, ele já está presente. Então, pai, então, mãe, preste atenção sim, porque a concessão da bolsa, ela subentende que ele tem condições de poder estudar. Ele não precisa trabalhar, a criança não precisa trabalhar, a criança não precisa correr atrás de qualquer outra coisa, senão estudar. Então, nós estamos caminhando sim para essa situação, já previsto nesse edital. Então, se for birrepetente, pode perder o benefício? Pode sim. Então, tá bom. Queridos, ficamos por aqui. Né, doutora? Sim. A gente fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a companhia de vocês. Queria agradecer também por terem participado dessa live. Eu sei que o tempo é curtinho, se pudéssemos nós ficaríamos aqui até mais tarde, mas a gente sabe como é corrido para vocês, a gente sabe que muitos pais aí trabalharam o dia inteiro para que eles pudessem estar aqui participando da live. A live vai ficar gravada, você papai que não conseguiu assistir a essa live, entra lá, tenta assistir a live para ver se dentro dessa programação que nós fizemos aqui para vocês tem a sua dúvida. Se não tiver, faça como eu orientei vocês, mandem uma mensagenzinha lá no WhatsApp da Central de Bolsas, lembrando que a Central de Bolsas é única e exclusivamente através do envio de mensagens, então não adianta vocês ligarem porque não tem como atender telefone, tá bom? Então vocês enviem a mensagem, aguardem as meninas que com certeza elas vão responder durante o processo, às vezes demora um pouquinho para responder porque o fluxo de mensagens aumenta bastante. Então eu peço para vocês mais uma vez encarecidamente leiam o edital para que a gente consiga aí diminuir o número de mensagens. Muitas mensagens que são enviadas está ali no edital. Então dá uma lidinha, não conseguiu ler o edital todo hoje? Lê uma página hoje, lê outra página amanhã. Temos aí o final de semana, tenta dar uma lidinha. Domingo, a partir das 0 horas, o portal já estará disponível para que você consiga fazer a sua inscrição e eu desejo a todos vocês um excelente processo, que dê certo para todos vocês, que nenhum de vocês parem aí pelo caminho. Então, se atentem ali à assinatura digital, se atentem à etapa 5, enviem os documentos, entrem todos os dias no portal e-Bolsa para que vocês verifiquem se o processo de vocês já foi finalizado, se vocês podem ficar tranquilos. Enquanto não for finalizado, papais, não fiquem tranquilos, tá bom? Entrem todos os dias, verifiquem a caixa de spam, verifiquem a caixa de entrada do e-mail de vocês, prazos,
para que dessa forma a gente possa fazer um processo justo para todo mundo. Quer falar alguma coisa, doutor? Sim, quero agradecer. Espero que essa live tenha sido muito boa para você, esclarecedora, e siga todas essas orientações que foram dadas, tá? Se você seguir, eu tenho certeza que você vai ter um processo de bolsas excelente, transparente e sem qualquer dificuldade. Então aproveite, adiante-se, conforme a Cássia disse, busque todos esses documentos já desde hoje, para que não deixe para a última hora, ok? Exato. Nós estamos, então, agradecidos demais porque você esteve conosco. Compartilhe, comente e divulgue aqui o nosso canal, o canal do YouTube da Educação, para que também você esteja atento a todas as novidades e todas as informações que a educação tem para você. Exatamente. Vou pedir para que você ore para a gente finalizar. Vamos lá? Que todos vocês tenham um bom descanso e fiquem com Deus. Vamos orar, doutor. Oremos. Grandioso Pai, que habita no mais altos céus, graças lhe damos, Senhor, por mais um dia de vida e saúde o Senhor concede a cada um de nós. Obrigado por que tivemos neste momento a oportunidade de poder esclarecer procedimentos, normas, documentações para que esse processo de concessão de bolsas possa ocorrer da melhor forma possível. Nós queremos que, através desse processo, o teu nome seja louvado e que todas as pessoas que carecem dessa concessão de bolsa sejam agraciadas, meu Pai, para que elas possam ter uma educação de qualidade, uma educação com princípios e uma educação que eleve-as para uma condição melhor de sua vida. Por isso, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima live. Se Deus quiser, o ano que vem, porque esse ano eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir e vamos fazer um processo aí incrível, tá bom? Fiquem com Deus. Boa Tchau. noite, gente. Tchau, tchau.